Motumbá, povo do Axé. Aqui é Ogan Silvio Moura, e hoje vamos dar continuidade da história de Maria Colondina, aprofundando ainda mais a compreensão sobre essa força espiritual que não pode ser entendida de forma superficial, porque tudo que envolve sua energia exige consciência, respeito e principalmente entendimento. Depois que Maria Colondina fez a sua escolha, o que começou não foi descanso, não foi alívio e muito menos esquecimento. Foi consciência, uma consciência que não permite mais ignorar o que foi vivido, nem fugir daquilo que precisa ser entendido, porque quando a alma desperta de verdade, ela passa a enxergar com clareza aquilo que antes era ignorado, e a partir desse momento não existe mais retorno para a ignorância, não existe mais como fingir que não sabe, e isso por si só já transforma completamente a forma como ela passa a existir. A dor que marcou sua história não desapareceu, ela não foi apagada como muitos imaginam, ela foi transformada, lapidada através da própria experiência, e aquilo que antes era sofrimento bruto passou a se tornar visão, uma visão que enxerga além das aparências, além das palavras ditas da boca para fora, além das intenções escondidas que muitas vezes nem a própria pessoa tem coragem de admitir. E é exatamente essa visão que dá a ela a capacidade de atuar com precisão. Maria Colondina deixou de ser apenas uma história contada e passou a ser presença ativa, presença viva nas encruzilhadas da existência, atuando justamente onde o ser humano mais se perde, que não é no caminho de fora, mas dentro de si mesmo, nos próprios sentimentos, nas próprias escolhas e nas próprias ilusões que cria para suportar aquilo que não quer enfrentar. Ela começou a caminhar nas encruzilhadas da vida humana, não apenas nos caminhos de terra como muitos pensam, mas principalmente nas encruzilhadas dos sentimentos, nas decisões difíceis que exigem coragem, nos relacionamentos que aprisionam e tiram a identidade da pessoa, nas situações onde o indivíduo já não sabe mais se está vivendo de verdade ou apenas suportando uma realidade que já perdeu o sentido, e é exatamente nesses momentos de limite, onde a verdade começa a pressionar por dentro, que a atuação dela se torna mais forte e mais necessária. E é exatamente nesses pontos que ela atua de forma direta, sem suavizar o que precisa ser visto, porque onde existe nó emocional não adianta conforto superficial, não adianta palavras bonitas, é preciso corte, é preciso movimento, é preciso romper aquilo que está travado para que a energia volte a fluir. Sua energia é firme, intensa e mais presente na noite, porque é nesse período que o silêncio toma conta, a mente desacelera e já não consegue mais se distrair com o mundo externo, fazendo com que a verdade comece a aparecer dentro de cada um, e é justamente na noite que aquilo que foi escondido durante o dia perde força, já não consegue mais se esconder. E é nesse ambiente que a atuação dela encontra espaço para agir com mais clareza e profundidade. Maria Colondina não chega para agradar nem para alimentar expectativa, ela chega para revelar, e revelar nunca é confortável, porque a verdade, quando aparece, desmonta tudo aquilo que foi sustentado por ilusão durante muito tempo, quebrando estruturas que pareciam firmes, mas que na realidade nunca tiveram base sólida. Onde existe mentira, ela expõe de forma direta, sem rodeio, porque a mentira só se mantém enquanto não é encarada de frente. Onde existe ilusão ela quebra, porque a ilusão prolonga o sofrimento e impede a pessoa de evoluir, e onde existe dependência ela corta, porque a dependência enfraquece, tira autonomia e impede qualquer crescimento verdadeiro. E por isso muitos se incomodam, não exatamente por causa dela, mas por causa daquilo que ela revela, porque nem todo mundo quer enxergar a própria realidade, nem todo mundo está preparado para assumir aquilo que precisa ser mudado. Mas quem está pronto entende, aceita e cresce a partir disso. Ela se aproxima de pessoas que estão em dor emocional profunda, principalmente aquelas presas em relações desequilibradas, onde o amor deixou de ser saudável e virou sofrimento, onde o apego se transformou em prisão e onde a pessoa já se perdeu de si mesma a ponto de não conseguir mais diferenciar sentimento verdadeiro de necessidade emocional. Mas é importante entender que Maria Colondina não protege quem quer continuar no erro, ela não sustenta vitimismo e não reforça ilusão, porque tudo isso mantém a pessoa estagnada, e o trabalho dela é movimento, é transformação, é evolução.
Ela caminha com quem decide mudar de verdade, com quem aceita encarar a própria realidade, assumir responsabilidade pela própria vida e compreender que crescimento muitas vezes exige perdas, exige rupturas e exige escolhas difíceis. Ela gosta do que é simples, mas verdadeiro, porque dentro da espiritualidade o valor não está no objeto material, mas na intenção, na firmeza e na consciência colocada naquele ato, e é isso que dá força àquilo que é oferecido. Uma bebida oferecida com respeito, como um martini, um anis ou até uma bebida mais forte, não tem importância pelo líquido em si, mas pelo simbolismo que carrega, porque representa movimento, fluidez e circulação de energia. Assim como o líquido se espalha e percorre caminhos, a energia também precisa se movimentar para cumprir sua função. O cigarro, muitas vezes sem filtro, também não é vício dentro desse contexto, é ferramenta de trabalho espiritual, porque a fumaça atua diretamente no campo energético, limpando, quebrando cargas negativas, dissolvendo bloqueios e reorganizando aquilo que está em desequilíbrio, funcionando como um canal de atuação e não como um hábito humano comum. Suas roupas carregam presença e significado, com tons escuros e vermelho profundo que não estão ali para chamar atenção de forma superficial, mas para afirmar força, poder, identidade e uma feminilidade consciente, livre e firme, que não aceita ser controlada nem reduzida. Ela atua na proteção emocional, na quebra de amarras, na libertação de relações tóxicas, no fortalecimento da autoestima e na reconstrução de quem já foi ferido por dentro, ajudando a pessoa a recuperar aquilo que perdeu de si mesma ao longo do caminho. Também atua quando a pessoa precisa se posicionar, se valorizar e parar de aceitar menos do que merece, seja na vida amorosa ou profissional, porque muitas vezes o bloqueio não está no mundo externo, mas na forma como a própria pessoa se enxerga e se coloca diante da vida. Mas os pedidos feitos a ela precisam ter verdade, porque sem verdade não existe trabalho espiritual real. Não adianta pedir retorno sem mudar comportamento, porque o padrão vai se repetir, e não adianta pedir amor sem aprender a se respeitar, porque sem respeito o amor não se sustenta. Maria Colondina não trabalha para capricho, ela trabalha para alinhamento, para colocar cada coisa no seu devido lugar dentro da lei do que é justo e necessário para o crescimento de cada um. Ela protege quem já sofreu, mas decidiu não continuar sofrendo da mesma forma, porque sofrer sem aprender é permanecer preso no mesmo ciclo. E quando ela atua não é silencioso, porque transformação real gera movimento, gera ruptura e gera mudança de direção na vida. Relacionamentos acabam, ilusões caem, decisões precisam ser tomadas e caminhos mudam, e nesse processo muitos dizem que ela destrói, mas isso não é verdade. Ela não destrói, ela desmonta aquilo que já estava quebrado por dentro, aquilo que só estava sendo sustentado por medo, apego ou ilusão. Ela é verdade, uma verdade que incomoda, que confronta e que tira a pessoa da zona de conforto, mas que no final liberta. E quem cruza com essa força nunca mais volta a ser o mesmo, porque depois que a consciência desperta de verdade, não existe mais espaço para a ignorância. Porque depois que você se enxerga com clareza, não dá mais para viver na ilusão. E esse é apenas mais um passo dentro do entendimento sobre a força de Maria Colondina. Ainda existem muitos mistérios, suas linhas de trabalho, suas firmezas, suas oferendas e a forma como ela atua na vida de cada pessoa. Se você quer que eu aprofunde ainda mais, comenta aqui embaixo. Traz mais sobre Maria Colondina. O seu comentário guia o conteúdo do canal. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal Odu, o Oráculo de Ifá e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa entender essa verdade, porque quando o conhecimento chega, o preconceito cai, e quando o preconceito cai, a consciência se liberta. Um grande abraço, que os guardiões fortaleçam o caminho de todos vocês. Laroye Pombagira Maria Colondina. Mojubá.